Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast Família Núcleo da Vida. É uma alegria imensa estar aqui gravando esse conteúdo especial para vocês, com uma convidada muito especial que eu já divulguei, né, no Instagram, e eu acho que vocês já sabem. Bom, meu Deus do céu, é muito difícil ou deveria até ser fácil falar dela, né? É a minha mãe, né? Eu falei para vocês, para quem não sabia, agora está sabendo. Minha mamãe, estou aqui com ela, olhando para essa mulher linda, muito abençoada. Oh, minha mãe Olha. Celdiane Matos. É uma alegria trazê-la aqui nesse podcast, né? Fico até emocionada, mãe. Eu disse que eu não ia chorar. Não vale. E eu não vou chorar. Mas antes de continuar e falar um pouquinho sobre ela, eu quero compartilhar com vocês que esse podcast, né, tem um oferecimento especial. A Lumen Christi Artigos e Presentes Religiosos, que está localizada no Shopping Jardins, que tem também que nos cede essas lindas imagens das mães que oram pelos filhos, do Jesus Bom Pastor. Temos várias imagens na loja, terços marianos, temos também um santinho de devoção. Nossa, se você estiver precisando e desejando presentear alguém especial, passe na Lumen Christi, fica ali, ó, pertinho da praça de alimentação do Shopping Jardins, naquele corredor saindo da praça de alimentação nova, né, como se chama, que já não é tão nova, mas aquela praça de alimentação que fica na entrada em uma das entradas do shopping, você passa da praça de alimentação, segue ali pelo corredor, logo, logo à esquerda, você vai encontrar a Lumen Christi. Então passa por lá. Se quiser um descontinho, pede para ligar para Janete. Janete, me dá um descontinho especial. Eu que acompanhei você no podcast Família Núcleo da Vida. Eu tenho certeza que ela vai dar um desconto especial para vocês, tá bom? Loja de artigos religiosos é a Lumen Christi. E também esse podcast é um oferecimento especial do Ateliê Flor do Refúgio. O ateliê é responsável em organização de festas, de eventos, além disso também de fazer personalizados para sua comemoração. Eu acho muito legal que a Mari, ela apresenta um projeto de como vai ficar a sua festa. Então, quando eu fui fazer a festinha dos meus 2 filhos, de Gabriel e de Mariana, ela apresenta um projeto para a gente entender como é que vai ficar a festinha, para que fique realmente correspondendo aí à nossa expectativa. E a Mari, ela é muito caprichosa. A festa é muito linda, entrega um preço maravilhoso também. Então, quem sabe não é hora de você pedir o seu orçamento. Entre em contato, siga o Ateliê Flor do Refúgio, acompanhando aqui pelo QR Code desse banner que está na sua tela. Aproveitando também a Mari, né? Esse podcast especial. Ela mandou uma lembrancinha pra gente, mãe. Ó, Mandou uma lembrancinha pra gente. Eu já vou mostrar pro pessoal. ai que Olha que lindo. coisa linda. Esse ela fez para mim e esse ela fez para a Ai, senhora. que Essa lindo. lembrancinha. Olha que Oh, capricho. capricho, Que gente. capricho. Mari, muito Muito obrigada, obrigada. viu? Uma tortinha, olha que coisa linda. Menina Flores, um chique. imã. Olha que presente lindo. Mari, muito obrigada pelo seu cuidado. Mãe, gostou? Amei. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigada, viu, Colocou a Mari? fotozinha da gente. Uma fotozinha, né? A frase que ela colocou aqui nesse foi: ser mãe é me abrir à graça que Deus desejou antes mesmo de mim. E Lindo. realmente, essa vocação de ser mãe, né, eu acredito que Deus sonha antes da gente, né? Deus já prepara e sonha. Que ela colocou na sua frase, mãe, Mãe, inspirações que vêm do coração de Nossa Senhora. é verdade, Nossa Senhora. Esse mês nós falamos sobre Nossa Senhora e também sobre o mês das mães. Então, antes de terminar esse podcast, antes de terminar esse mês mariano, eu disse, meu Deus, quem seria essa pessoa, né? Sempre pensando, quem vou convidar para o podcast? Mês mariano, mês de Nossa Senhora. Falamos sobre Nossa Senhora com o Padre Peixoto, né? E mãe. Um podcast que fala sobre família. Eu tenho que trazer a minha mamãe. E quando eu convidei ela, ela topou na hora. Disse: vamos sim, vamos organizar. Então, coincidiu, né, mãe? A gente marcou uma data, né, e Isso. hoje estamos aqui. Então seja bem-vinda, Obrigada. Jane. Muito obrigado, minha filha linda. É para quem está em casa e fica assim: "Meu Deus", tem muitos que estão nos assistindo, eu tenho certeza que já conhecem quem é essa Jane. Conhecem um pouquinho, mas já conhecem. E muitos também ainda não conhecem. Então, quem é essa Jane? Quem é essa mulher?
Eu sou Jane, mãe de Bianca, de Eduardo e de Laura, avó de Gabriel e de Mariana. Sou professora da rede pública, sou confeiteira por paixão e é essa, sou eu, a mãe de Bianca. Mãe, a senhora, né, a gente fala muito sobre fé nesse podcast, né, e a senhora é a responsável na minha vida em plantar essa sementinha da fé, né. Isso. Uhum. E como é que foi, assim, para a senhora essa responsabilidade, enquanto eu fui a primeira filha? Como é que a senhora sempre viu esse cuidado de Deus, assim, na sua vida? E para me transmitir isso e para também buscar essa comunhão com Deus, que a senhora é uma mulher de muita fé, né. A senhora é uma mulher de muita fé, a minha principal inspiração, depois de Nossa Senhora, né, meu modelo de mulher é minha mãe. Então, assim, eu olho para a senhora e você é um testemunho de fé. Uhum. Então, como é essa Djane? Como é essa mulher? Então, vou falar sobre a minha fé. Nasci de família católica, né. Minha mãe é católica, minha mãe sempre foi de ensinar a gente e cobrar a gente para ir às missas domingos. E aí eu cresci nesse ambiente, quando me tornei casei, né, casei nova com seu pai, e aí foi um casamento que não deu certo, porque era 2 adolescentes e não tinha noção o que é um casamento, de verdade, né. Mas graças a Deus, por tudo bem, foi uma coisa maravilhosa que serviu para crescimento, né. Tudo na nossa vida é um aprendizado, e Nossa Senhora ensina isso, né. Então, eu comecei na minha separação, tinha você pequena, e ali eu comecei a ser evangelizada pela Canção Nova. A Canção Nova, ela me ensinou muito a Canção Nova. Eu amo aquela emissora. E aí, na minha televisão, fazendo meus doces, eu sempre colocava aqueles eventos da Canção Nova assistindo e não conhecia a Canção Nova de Aracaju. E naquela época tinha um padre que tem um padre, que Padre José Augusto, e eu era apaixonada pela palestra de Padre José Augusto. E eu vim quando teve uma época e aí eu fui me alimentando da palavra de Deus, me alimentando, me alimentando. A Canção Nova vendia uns CDs de pregação, e eu comprava pela internet, comprava os CDs de pregação e começava a assistir, e isso é muito bom, vai alimentando a nossa fé, né. Quando foi um dia Padre José Augusto veio para Aracaju, Bianca já era adolescente e morava em Aracaju, estudava aqui. E aí Padre José Augusto vem para Aracaju, aí eu digo: "E onde é essa Canção Nova que eu não sei?". Aí procurei Inácio Barbosa, assim eu fiz, peguei um ônibus, vim para Aracaju, cheguei e disse: "Bianca, eu não vou para sua casa que eu vou diretamente passar um final de semana no na Canção Nova, lá eu vou No almoçar, vou ficar lá acampamento, né? nesse acampamento. Bora, Bianca". Bianca: "Não". "Não, mãe, porque eu tenho esse compromisso, vou sair com adolescente, vou fazer isso". Mas eu ali orando por minha filha. Fui para Canção Nova sem saber onde ficava, desci na rodoviária, perguntei: "Ah, pego um ônibus para o Terminal Dia", nunca esqueço. Fui, peguei um ônibus para o Terminal Dia, cheguei no Terminal Dia, me falaram: "Olha, você vai caminhando e chega lá". Pronto, encontrei um pedacinho do céu, na terra de Aracaju. É, Canção Nova, Canção que Nova. faz tanto parte porque, mãe, apesar de não ter correspondido a ir com a senhora para a Canção Nova Naquela época. naquela época, eu lembro que a senhora escutava o Padre Jonas Isso. e também escutava Eliana Ribeiro. Muito. Então, assim, aquele CD Barco à Vela, aquele CD Mudou a minha vida tanto. e através disso Disso me também me mudou tocou. isso. Porque eu, sem entender, eu acordava minha mãe na Canção Nova e rezando o terço, né, escutando o terço, passava o dia escutando, Helena Ribeiro, Barco à Vela, aquelas músicas, então, ali eu já tive uma experiência com Deus, acho que a Uhum. sementinha já Já começou começou. Justo. a ser Ali plantada a ali, isso. a ser plantada ali. E ali,
é aquele encontro, eu disse que foi meu encontro com Deus, foi na Canção Nova. Apesar de ter nascido numa família católica, de minha mãe ter mandava a gente para missa todos os domingos, mas meu encontro pessoal com Deus aconteceu através da Canção Nova. E nesse tempo, né, eu fui evangelizada. Quando eu vim para a Canção Nova, eu lembro que eu tenho uns livros que eu comprei na Canção Nova lá, nesse evento, foi 2002, 2002. E nessa história toda, tudo, comecei a evangelizar. Em 2011, eu tive a chance de ir à Canção Nova em Aracaju, viver um carnaval, Em São Paulo. Em Em São São Paulo, em Paulo. Cachoeira Paulista. 2011, não foi? 2011, foi, 2011. Eu fui para o carnaval de 2011 na Canção Nova, 15 anos atrás. foi. Depois, nesses 2011, aí pronto, aí foi que virou a chave mesmo na minha vida, né? De como ter compromisso com Deus. O compromisso, porque a gente tem compromisso com casa, com filho, com trabalho, mas a gente sempre vai deixando Deus para depois, na horinha que dá. E aí a gente vai entendendo que primeiro Deus, depois as outras coisas se encaixam perfeitamente. E foi isso. E ali eu em oração, muitas vezes Bianca não ia, algumas vezes me dava sim, outras mil vezes me dava não, mas aí está o poder de uma mãe que reza por uma filha, por um filho. Eu digo Quem Bianca se tornou, o poder de uma oração de uma mãe. porque foi para quem não conhece ainda essa parte da minha história, eu tive um relacionamento meio conturbado, né, relacionamento que não que não me agregava muito, né. Justamente. E foi a intercessão da minha mãe, foi a oração da minha mãe, né, que me levou a realmente abrir os olhos, a tirar uma venda dos meus olhos, me levou para um retiro, que aí foi através da minha prima Tainelli, né, que me convidou Isso. para um retiro chamado Resgata-me, retiro maravilhoso para jovens, e no final desse retiro tinha uma surpresa que a gente recebia algum objeto, alguma carta das mães, né. Nossa, e minha mãe fez eu Fez devia ter uma caixa. trazido, É. eu devia ter Você eu tenho tem, guardado Renata? tenho guardado. Minha mãe fez uma sacolinha rosa, É. com uma cartolina enorme, cheia de fotos minhas, fotos sua grávida, né mãe. Eu vou mostrar depois para vocês que estão acompanhando, eu vou mostrar, depois que eu Você faz uma postagem lá. faço uma postagem mostrando, e aí a senhora falando um pouco da nossa trajetória, né. Uhum. Cuidando de você. Eu lembro, eu fiquei tão emocionada, porque ali eu me senti tão amada, ali eu senti um amor, é como se fosse um presente para o fechamento daquele retiro, é como se confirmasse que ali foi fruto da sua oração. Eu estava ali por isso, né. Uhum. Sim. É isso. Obrigada, mãe. Obrigada, muito obrigada. E a senhora, nessa caminhada de fé, também muito me ensinou a nunca desistir dos sonhos, né. Eu Isso. sempre olhei assim para a senhora, eu lembro quando eu era pequena, a gente descendo da ladeira, do Pingo do Ouro, lá de Tabi, para vender pãozinho, É isso. né. Eu tenho essa cena muito forte, assim, era um Todos dia de os sábado, sábados, era um dia de torta e sábado, pãozinho de queijo. feira na rua, né. Isso. E aí eu descendo com a lá descer com aquela Tupperware uma Tupperware não, aquelas vasilha transparente, Sim. grande, aí e aquela memória, eu tenho um bem vívido, assim, em mim. Uma das poucas lembranças que eu tenho da minha infância, então desde pequena a senhora sempre me ajudou a correr atrás, Dos né, sonhos. correr atrás dos sonhos, né. Uhum. E o que é que inspira a Cel Jane? Isso, assim, é sempre lutar, sempre ter essa persistência e não desistir, e ir em busca dos seus sonhos. O Espírito Santo. É, os sonhos é o seguinte, às vezes você sonha e a vida lhe tira de várias formas o de foco dos seus sonhos. Muitas vezes meus sonhos foram retirados, mas pela por ser fiel a Deus, pelo Espírito Santo, ele vai encaminhando, encaixando. Eu estou vivendo uma fase assim, né. E quantas vezes eu deixei para trás os meus sonhos, mas quantas vezes Jesus fez com que aquilo fosse adiante. Então, é sempre a gente precisa estar ligado ao Espírito Santo, precisa estar ligado a Deus, porque nessa vida são muitos obstáculos que a gente precisa, que a gente passa na nossa vida, foram muitos.
Não foi fácil, não é fácil, né. Teve vários obstáculos na minha vida que eu desviei dos sonhos. E aí, Deus ele vai depois hoje nos meus 50 anos, eu estou vendo como tá diferente as coisas, igual sei, se eu tivesse essa sabedoria com 20, mas tá tudo bem, já tenho 51, né. Mas aí Deus vai mostrando, a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo mais, porque muitas vezes a gente fala com Deus, mas a gente não tem a sabedoria de ouvir Ele, e aí é onde a gente se frustra na vida, passa por frustrações, eu passei por várias frustrações na minha vida. Por quê? Porque não tinha sabedoria de entender o que é que Deus quer mesmo para mim, né. E aí a gente vai mudando os caminhos, mas no fundo a gente sabe, eu sei que Deus tem um tempo para cada coisa. É, pra cada coisa. Deus tem um tempo para cada coisa. Então, coisas que você acha que ia acontecer com 20, com 15, com 30 anos, com 40, pode acontecer nos 50, nos 60, né, É. nos 70. É planos de Deus, né. São várias coisas que a gente vê que pessoas que conseguiram realizar seus sonhos lá com 60 anos, a gente conhece Hum. gente, né, que então, Deus tem um tempo para cada coisa, e cada um sabe da sua intimidade com Deus, né. E é sobre isso que eu queria falar, né? Como é buscar, né, essa intimidade diária com Deus para entender o que é que realmente Deus está pedindo. Oração, não tem outro caminho. Oração, oração, oração. Quanto mais você tem oração, mais você vai entendendo os caminhos de Deus. Não procrastinar na oração. Ter intimidade com Deus todos os dias. Acordar, dormir e acordar falando com Deus. Não se desviar das coisas que você tem para fazer do seu dia a dia e deixar Deus para depois. Oração, ele tá presente em tudo que você está fazendo, em tudo, no seu trabalho, de fora, em casa, no seu banho, em tudo ele tá presente. Eu acho interessante porque a senhora hoje, como doceira, né? Ah, Minha mãe é uma amo, doceira de mão cheia, viu? amo. Doce delícia, o melhor doce da região. Olha. Quem come se apaixona. Não tem docinho melhor. Minha mãe, ela é uma doceira de mão Você é cheia. suspeita para falar, né. É, você é suspeita, mas o seu sucesso, né? Quem não segue aí no Instagram, viu? Siga @doce delícia gourmet, não é isso, mãe? Isso. Maravilhoso. Então, O segredo é o amor, né. o amor. O segredo do seu trabalho é o amor. É amor por aquilo que você faz. É coloque amor em tudo, que tudo dá certo. Essa é uma frase que, se você tem amor pelo que você faz, você vai longe. E eu entendi isso com 50 anos, após um câncer. E falando sobre isso, né, mãe, eu vou falar, né, a senhora passou recentemente, né, nós estávamos juntas quando a senhora recebeu o diagnóstico, né, Isso. do câncer, né, agora no mês de maio fez 1 ano, né, Fez um no ano, Dia das Mães, ano passado, a senhora estava fazendo a cirurgia, isso, no Dia das Mães. minha mãe teve um câncer no ovário, né, fez a cirurgia e depois descobriu, né, teve o diagnóstico. E inclusive o seu médico maravilhoso, doutor Miguel, que realmente é É um um anjo, anjo. né. É, doutor Miguel. Doutor Miguel, nosso muito obrigada, né, mãe. Ah, poxa. Eu queria que a senhora contasse, porque a senhora me falou que iria usar desta doença para Isso. testemunhar O que Deus aí o eu que Deus fez aí eu na choro. sua vida, né. E fale um pouco sobre isso, fale um pouco sobre essa missão que Deus te deu, porque foi uma missão, Uhum. né. Foi, Chegou como uma missão para a foi. senhora. Isso. E hoje eu vejo uma nova mulher. Muito. Há uma de Jane antes do diagnóstico e É, depois do tratamento, né. isso. Conta um pouquinho, mãe, sobre isso. É, o ano passado, né, em 2025, no meio de dores e urgências, foi descoberto um câncer no ovário. Para vocês mulheres, se cuidem sempre, mas a gente também não sabe, porque eu fiz exames em janeiro e não detectou um câncer que apareceu em março. Então, eh, eu digo que foi Deus que me mostrou um câncer iniciante. No meio, eh
eu estava fazendo o rosário de Frei com Frei Gilson. Gilson, e no início do rosário estava não estava, acho que no meio, eu comecei a sentir dores, né. Eu até falei com Deus, assim, eu disse: "Senhor, porque eu estou passando tudo isso?" Eu rezando, todo me Eu levantando lembro. 4 da manhã e passando tanta dor, correndo pra urgência. E aí, eu achava que era problema no estômago, fui fazer um exame, Endoscopia. endoscopia, e após esse exame minha barriga deu um pulo, né, deu um pulo. E aí eu comecei vim para Aracaju, né, moro lá no Tabi em Tabi, e vim para Aracaju e era um comecei a estar de urgência em urgência, fazendo o exame, detectou um tumor no meu ovário. E aí eu fui internada no hospital de cirurgia, no dia das mães Nossa Senhora me deu o presente da cirurgia, né, e foi retirado. Depois veio o tratamento de quimioterapia. Foram 6 sessões a cada 21 dias. Só que ali naquele hospital, Deus falava tão forte comigo que tinha dias que eu chorava, gente. Com muitos remédios a gente não sente muitas, no meu caso eu não sentia dores, assim, eu estava internada, mas eu tomava remédio no hospital, a gente toma remédio toda hora, né. Sim. E ali assistindo a Canção Nova, né, Mais uma vez a foi Canção mais Nova. uma vez, Deus me presenteou com um quartinho lá, com um quarto lá no hospital, que eu digo que foi Um presente de Deus, um apartamento, né. apartamento, né, que eu digo tudo eu vejo Deus na minha vida. E foi um apartamento. Uma Nesse paciente do SUS, do SUS, mas com uma justo, foi. Eu cheguei assim, fiquei encantada com aquilo, né, porque eu cheguei e tinha uma televisão que eu podia botar no canal que eu quisesse. E aí era a Canção Nova, né, era é. que eu ficava sempre lá assistindo e fazendo minhas orações e assistindo tudo, e ali eu me sentia tão feliz dentro do hospital, doente, esperando a cirurgia, que não sabia ainda o dia. Mas eu sentia a presença tão grande do Espírito Santo ali dentro, cuidando de mim, que às vezes eu sabia que eu estava num setor oncológico, Sim. mas eu queria esconder para as pessoas que estavam comigo, porque eu não queria ver que elas estavam tristes, porque eu sabia que Deus estava comigo, mas nem todo mundo tem aquela intimidade de Deus que eu estava sentindo ali. E poderia ficar triste de eu ver essa pessoa triste nos cantos sobre a minha situação. E aí eu escondia, não era eles que escondia da paciente, era a paciente que escondia de quem estava comigo, que era minha irmã, que era minha amiga Rosali, que foi para lá, e eu escondia dela. Eu sabia que eu ia precisar fazer químio, que eu ia precisar fazer um tratamentozinho, eu sabia, no meu íntimo eu sabia que eu estava internada no setor oncológico, era por quê, né. É. Mas eu escondia delas, porque eu não queria ver elas triste. Detalhe, nesse tempo tinha poucos dias que eu tinha tido Mariana, né. Isso, e Não tinha Bianca nenhum mês não ainda, a tinha um Bianca mês estava de tinha ter tido tido Mariana. e aí Deus foi me fortalecendo, me fortalecendo. Depois fiquei aos cuidados de minha irmã, no apartamento dela, que Bianca estava também não podia ficar comigo, porque Bianca estava de neném, né. E eu via Deus em tudo, em tudo. Teve dias tão difícil, porque minha cirurgia foi, hum, No abdômen, o né. abdômen, né, e eu não tinha o hábito de dormir para cima. E eu chorava muito, porque a coluna doía e eu não aguentava ficar muito tempo sentada. Foi uns dias muito difíceis que eu passei, 30 dias, muito difícil. Eu chorava, mas eu agarrava no tecinho e dizia: "Mas Nossa Senhora, assim como a senhora aguentou a dor do seu filho na cruz, a senhora me dá força, porque essa dor aqui, eu vou aguentar e vai passar". E hoje eu olho assim, a força que Deus me deu naquela situação. Eu estava dizendo, eu falei lá em casa assim, eu olho para 2025, da janela de 2026, eu olho para 2025, eu digo: "Ixi, eu passei por tudo isso, É. foi". Sabe? Porque, assim, eu digo: "Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso". É, Mas isso requer muita intimidade com Deus, é. porque eu digo sempre, quem me conhece sabe, busque Deus, sem Deus não aguenta. Não aguenta determinadas coisas na nossa vida, não aguenta. E hoje a senhora fazendo seus doces também, Isso. lá fazendo os docinhos.
E também escutando a palavra de Deus, né, mãe? Sempre, sempre, Sem sempre. não tem como você estar. É maravilhoso estar na cozinha ouvindo a palavra de Deus, não tem como. Por isso que ela gosta de estar ali na cozinha Amo, trabalhando, amo. Você conectada. acredita, tem vezes que dá 2 horas da manhã, eu digo: "Ai, eu quero sair daqui", mas não quero desligar aquela palestra que eu estou ouvindo no meu Spotify, não quero desistir do meu YouTube, não quero desligar. Aí eu digo: "Meu Deus, já está essa hora, eu preciso dormir", mas eu fico presa na cozinha, invento uma coisa, limpo a cozinha, invento outra, para não sair por conta da palavra de Deus que estou ouvindo. É Quantas vezes isso acontece na minha cozinha? interessante, mãe, porque depois dessa fase que a senhora fez a cirurgia, que aí confirmou o diagnóstico, Isso. que aí você voltou para casa e você tinha as sessões, eu acho que era mensais, não era? A cada 21 dias. Cada 21 dias. Deus também te deu a graça de poder trabalhar, porque o Muito. médico falou assim: "O que é que você gosta de fazer?" Foi. Vocês gostam de fazer doce, né. Então Deus Ah, continuou tudo te dando, dando, né, te dando trabalho, mesmo você pós-cirurgia, fazendo. fazendo tratamento, mas essa força de Deu ocupar a a mente, né. O médico perguntou a mim se eu, como todo paciente oncológico, se você quer psicólogo. Eu disse: "Doutor, eu posso fazer meus doces?" Aí ele disse: "Pode, no dia que você tomar químio, se você não se sentir bem, pode fazer seu doce." Eu disse: "Enquanto eu puder fazer doce, eu não preciso de psicólogo. Não, porque minha mente está muito boa. Eu fico lá fazendo meus doces e ouvindo a palavra de Deus, aquilo me sustenta muito." Eu só tive um momento, eh, que eu fiquei como qualquer ser humano. Quando o médico disse mesmo, né, eu estava com Sim, você, quando o médico falou: "Seljane, é câncer", aí você fez: "É câncer, doutor?" "É câncer." Quando ele deu a confirmação, né, sim, daquilo que a gente, quando junta as pecinhas, tá no setor oncológico, internado, o que é? Câncer. Só que a gente não tinha aquela coisa do médico falar, né. sim, Quando ele falou assim, né, depois da cirurgia, tudinho, que eu voltei lá, que ele isso, disse: "É câncer e você vai tomar uma medicação e vai ficar carequinha, vai perder seu cabelinho, viu." Você lembra, Bianca, que ele lembro. falou? Aí na hora eu disse assim: "Doutor, mas eu vou viajar." Lembra? Ele falou: "O hospital vai te ligar para você começar a fazer o tratamento." Mas minha preocupação era: "Mas doutor, eu vou viajar." Eu ia para Brasília ver Frei Gilson. Era. Minha preocupação era viver aquele momento. Eu Para o tá aí ele Desperta Brasil, não foi para o foi? Desperta Brasil. A minha preocupação era ir ver, viver aquele É. momento lá. Aí ele disse: "Pode ir sua viagem." Pode sua viagem. Que eu achava que o hospital ia me ligar no outro dia, e isso era uma quarta-feira, que na sexta eu ia viver ia para Isso, na Brasília mesma semana, na né? mesma semana, né. Aí minha preocupação era de não perder a graça que eu ia viver, entendeu. Aí ele olhou para mim e disse: "Pode ir sua viagem, o hospital só vai te ligar nesses 15 dias." E aí eu fui viver Desperta o Brasil. Desperta Brasil, né. Quando lá em Brasília foi maravilhoso tudinho. Quando acabou o Desperta Brasil, aí a mente fez, vixe, a mente me desabou. Caiu a ficha, que era câncer, que eu ia ficar careca, e aí começou a cabeça a perturbar um pouco, começou. Aí eu comecei a clamar o Espírito Santo, que ele viesse sobre mim, que ele viesse sobre mim. Eu lembro que eu era caminhando, saindo do quando saí, foi quando eu saí Do do evento. evento, que a gente ia caminhando para o hotel, que não era longe, a gente foi caminhando, e aí a mente começou a perturbar, foi uma perturbação, foi uma loucura na minha mente. "Você vai morrer, isso é isso, cadê seu Deus?" Foi uma Uma perturbação, tentação, foi né? uma tentação. "Cadê seu Deus? Que agora você está aí." Eu vivi uma coisa, assim, terrível na minha mente, eu mesma. E aí, mais um momento, eu botei meu joelhinho no chão, pedi ao Senhor que lavasse minha mente. Eu saí caminhando. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, lava minha mente. Isso não é coisa, isso não é coisa do Senhor, isso é coisa do inimigo. Só porque eu vivi isso, eu dizia assim: "Ai, como é bom clamar o Espírito Santo, não tem oração melhor." E hoje, né, a senhora orou tanto, né? Quem conhece a senhora, quem te acompanha, seja lá do interior de Itabi, né, vê quem foi a Ligiane que viveu esse processo. Eu sei que a senhora sofreu, teve seus momentos, né? Mas a Todos força, têm a gente, né, mas tem os tem, processos, somos humanos, principalmente, né? né? A senhora sempre falava assim, que o dia depois da químio era o mais difícil. Muito.
era. porque o efeito da medicação era muito Muito grande. grande, e aí junta o efeito da medicação com sua mente, que eu entendi que o câncer, muitas vezes ele pode levar a pessoa não é a doença, e sim é o que ela faz na sua mente, eu entendi isso hoje, depois de passar por tudo isso, eu entendi que muitas pessoas podem ter morrido, dizer, teu diagnóstico foi o câncer, mas na verdade foi o que o câncer faz com ela. Se ela não tiver uma mente forte, eu disse a meu esposo, eu disse lá em casa, eu sempre digo a vocês, que se eu não tiver a mente que eu tenho, a fé que eu tenho, eu já era finada. Porque houve momentos depois que a quimio me deixava molinha em casa, sem força para levantar da cama, sem força para comer. A mente ficava dizendo: "Se entregue, se entregue, se entregue". Nunca esqueço disso. Aí eu saía e ia para a cozinha. Aí Zé fazia: "O que é que você está fazendo aqui? Volta". Eu disse: "Não, filho, eu preciso fazer alguma coisa, porque na cama eu não posso voltar, É, porque lá tem algo que está me chamando". Aí eu me levantava, aí eu ia para a cozinha e botava louvor, botava coisa, o Frei Gilson botava as músicas dele para me fortalecer. E aí, levantava a Dijane. E outra, não se rendeu, não né, me rendia. E não se outra, rendeu. não me rendia. E outra, ele até fazia, o inimigo ele faz isso, mas eu nunca deixei isso virar um dia, nunca. Porque quando você clama o Espírito Santo, ele lhe levanta. Eu nunca dormi e me acordei na tristeza, que era minutos, porque somos humanos, era minutos, mas eu sempre Deus me deu o dom de lidar com aquilo e levantar, entendeu? Sim, É isso que todos nós é passamos, eu né, independente que seja de um câncer ou de outros problemas, ou de né. outros problemas, a gente precisa ter essa intimidade, porque senão você fica ali. Na palavra diz, né, que não entregues tua alma à tristeza, pois nela Justamente, não não há há utilidade utilidade alguma. alguma, né. Eu sempre também quando me sinto, às vezes, triste, eu lembro muito dessa passo de dessa desse ori dessa orientação, né, não entregue tua alma à tristeza, nela não há utilidade alguma. E eu vou até partilhar uma coisa, eu sei que existem muitos tratamentos psicológicos, de usufruir Justo. de remédios, né, que Uhum. há uma necessidade, mas uma coisa que a senhora sempre, assim, me dizia: "Bianca, pega um terço para rezar, Isso, né, na é. dificuldade pega Pega um o terço, texto. pega um terço, pega um terço". E chegou um momento também que eu passei, né, que a médica orientou: "Vamos passar por um tratamento com a psiquiatra para ver se a toma medicação". Aí eu lembro da minha mãe, aí foi quando eu disse assim, eu, né, na minha situação, não estou falando da situação de outras Eu pessoas, também estou né, falando na estou pessoa. falando da minha. Eu disse: "Não", eu lembrava da minha mãe: "Pega um terço, pega um terço". Então muitas vezes, até sem ter força para rezar, Muitas vezes a muitas gente vezes sem ter força, tentando rezar de Ave Maria por Ave Maria, tentando rezar, mas não conseguindo, eu basto pegar o terço, né, durmo agarrada com ele, isso. né, para sentir ali a presença de Nossa Senhora, e de quantas vezes isso me livrou de uma tristeza, né, mãe. Uhum. E a oração do terço faz parte da sua vida? Diariamente. O terço, tem te no dia que eu não rezo o terço, aí eu fico: "Oxe, tá faltando alguma coisa nesse dia". Inquieta. Inquieta, um coração inquieto, inquieto, inquieto. Hum, E isso eu não vou dizer a vocês que existe dias na nossa vida que tudo tira o foco para não rezar o terço. é, Tudo tira o foco. Eu acredito que muita gente que tem a maioria das pessoas que tem essa intimidade, que tem esse compromisso de rezar o texto, passa por isso. Tudo fica tirando o foco para você não rezar o texto. Aí da onde a gente tira, como o texto é poderoso, né? é. Como o texto é poderoso, Até que tem porque, um filme agora, né, né? Força do Ai, Rosário, tô né. doida para assistir. Porque como o rosário de Nossa Senhora é poderosa. É, Porque fica assim a vida da gente. E aí fica, você tá faltando. Aí fica aquele vazio, epa, tem de parar para rezar o texto. Nem que seja no meio dos cochilos, do sono, né, dá é, aquele cochilo assim: "Epa, tô aqui rezando o texto", é. porque tem que ter compromisso. É compromisso, né. E sua intimidade com você falou É, bastante, mãe, sobre sua intimidade com o Espírito Santo, né. E isso. sua intimidade com Nossa Senhora, É. né. Uhum. Quem é Nossa Senhora? Do Nossa céu de Senhora. Jesus. Ai, falar de Nossa Senhora, falar de Nossa Senhora, filha, enche meus olhos de lágrimas. Nossa Senhora é o modelo de mulher, o modelo de mãe, é um
é aquela que eu digo: "Ai, Senhora, pede lá seu filho, intercede por mim, vai que tá tão difícil isso aqui". Em tudo, né. Passa pelo aperreio, É, né, pede vai, mãezinha. pede mãezinha para mim. Nossa Senhora é um modelo, é uma mulher espetacular. É é aquela que enche os olhos. É, Nossa Senhora é Nossa Senhora, né, mãe. É, Eu aprendi essa eu lembro, mãe, de uma vez que quando eu não tinha essa caminhada de fé, de oração, porque eu acredito que a Nossa Senhora, ela é escondida. é. Você tem que buscar a Uhum. intimidade para que ela vá se revelando aos poucos, né. Eu lembro de uma vez, me arrependo disso, que eu falei assim para a senhora, eu adolescente: "Quem é Nossa Senhora?" Eu peço para Jesus, tem Foi. mãe nossa mãe de Jesus, tem nada, Nossa Senhora. Meu Deus, como é que a pessoa Isso, gente, era só para me tesar, coisa de adolescente. Era coisa de adolescente, era para me tesar. Eu percebia que ela fazia só para me tesar, porque eu falava muito de Nossa É, Senhora. Nossa Senhora aí, nos consagramos, né, a ela. Uhum. Mãe, é um testemunho, assim, maravilhoso para mim, de inspiração, de fé, né, de ver essa Djane antes, de ver essa Djane depois, uma Djane que ainda continua batalhando pelos seus sonhos, né. A gente conversando sobre os detalhes, né, da nossa vida, enquanto eu vejo a senhora: "Não, os sonhos são meus, eu vou em busca". Deus te deu, acho que esse podcast se tornou uma forma da senhora testemunhar a graça que Deus te deu, né, que a senhora falava, né, eu ainda vou quando eu passar por isso, eu vou falar para as pessoas. E quem está em casa, quem está nos acompanhando, entende o poder da oração, que a oração muitos médicos recomendam a oração, Muitos. né, muitos médicos recomendam a oração do terço, muitos médicos recomendam, porque ele realmente tem um efeito, é É espiritual, espiritual. mas tem um efeito psicológico, né, em como a gente vive, em como a gente lida com os problemas, que problemas todo mundo tem. Uma hora vai aparecer, seja em qual é Vai ter. Não é porque você tem intimidade com Deus que você não vai ter problema. E Deus não prometeu isso a ninguém. é, Ele não prometeu a ninguém. Ele prometeu que lhe dá força. força, né. Então, quando eu estava internada, eu não pedi a Deus a cura. Eu pedi a Deus que me desse força para carregar a minha cruz, porque o que eu precisava ali era de força, né. Porque se a gente tem força e confia no Senhor e faz o dever de casa, né, o resto ele dá conta. Ele cuida, né. É, ele Que seja cuida. feita sempre a vontade dele, né. Hum, isso. Mãe, e outra coisa também que eu vou perguntar para a senhora, é que você tem 3 filhos, né. Eu com 32 anos, né. Eduardo, meu irmão do meio, com 14 anos, né, um Hum, adolescente. Tem uma adulta, um adolescente e uma uma criança. criança, porque Laura tem 9 Não, anos. Laura fez 8 Fez semana 8, né, passada. fez 8. Então, como é ser mãe De de 3 gerações. 3 gerações? Então, sobre ser mãe de 3 gerações foi presente de Nossa Senhora. Por quê? Quando eu tinha Bianca, né, Bianca passou no vestibular, veio para Aracaju. Isso quando Bianca tinha seus 16 anos. não, mas quando você tinha 6 anos, 7, eu casei com o José, não foi? Foi. Né. Isso. E nisso, ele não tinha filho, mas eu dizia a ele que o filho eu não queria mais. E aí, tudo certo. Quando Bianca veio para Aracaju, mas eu sempre rezava, né, sempre tive essa essa Inquietação. essa inquietação. Quando foi um dia, Deus tocou no meu coração, que eu ia ser mãe de novo. Aí eu disse: "E eu quero, e agora eu quero ter filhos. Eu estou muito nova, essa casa está muito sem Bianca foi embora, um silêncio, tem que ter alegria de criança". E quando Deus tocou no meu coração, me lembro como hoje, que eu tenho uma amiga que uma amiga disse: "Mulher, 2", eu disse: "E não vai ficar só em Eduardo?". Quando eu estava grávida de Eduardo, eu dizia que ainda ia ter outra gravidez. Por isso que eu digo hoje às mulheres, porque tem mulheres com determinada idade, né, nova ainda, que diz que tem um filho e vai fazer, para não ter mais filhos. Eu digo: "Deixa o Espírito Santo falar em você, não faça isso não, filha", porque o Espírito Santo ele age. Eu tinha minha filha com 18 anos, não era, Bianca? 18 Quando anos. Eduardo veio, com 37. Teve Bianca com 18, Eduardo com 37.
Quando Laura veio, eu estava com 43. Olha. E foi uma gestação maravilhosa, com 43 anos de parto normal. E Laurinha é alegria, né, E Laurinha é Laura? alegria. Então, quando você deixa as coisas na mão de Deus, ele faz a obra, né. Aí eu digo: "Meu Deus", às vezes eu estou em casa, eu digo: "Que coisa boa, ainda tem criança nessa casa, ainda tem briga, discussão", Ah, né, porque 2 crianças é, encrencam, mas assim, é aquele amor de irmão que você vê se alguém mexer, o outro defende, né. Então que coisa boa. Eu digo que é bênção de Deus, foi bênção de Deus já numa fase mais madura, é. né. Então mulheres Nem não lembrava mais como trocava a não di fralda. nunca diga que não vai ter mais, porque seu filho já eu tenho minha filha tem 14 anos, não tenho mais paciência para isso. Tem, Nossa Senhora dá. Tem paciência sim, espere o tempo do Senhor entregar ele, que aí você vai ver se é isso que você quer, ter uma criança só em casa, ter 2, ter 3, sei quanto mais tem, mais bonito é, né. Eu sou apaixonada por família, né. Isso é família, né. É difícil educar, né. É difícil educar, né, Bianca? É E muito. como é Mas com Deus a difícil. gente vence. É, Ensinando as coisas de Deus, por mais que você vê ali hoje o que é que eu faço com meus 2 em casa? Todo domingo: "Vamos pra missa?". Vai pra missa. "Ah, eu não quero ir hoje não". "Ah, vai, deixa que senão não vai depois faz outras coisas, mas primeiro, o compromisso com Deus". Ensina meus filhos, Eduardo já foi coroinha, hoje hum, já não mais, Laura hoje é coroinha. E é isso, todo domingo tá lá a gente na missa. é, Precisa ensinar, né. Eu plantei uma semente em Bianca, plantou, teve um tempo que da anda adolescência que anda não afastada. né, ela se afastava, mas aí tudo que você planta um dia dá, É, né. Então é isso, plantar nos filhos a semente do amor, a semente do compromisso com Deus. Essa é a melhor semente, compromisso com Deus. Planta essa semente que um dia ela vai dar fruto, né. Olha aí, amém. Bianca. Tô aqui na busca, né, mãe, na Tô na luta, busca, né. né. Então, na Né. busca diária, mas tem seu compromisso com Tenho, Deus, né, não tenho. tem? Preciso buscar, porque sem Deus nada Nada. funciona. Tudo Eu não primeiro entendo, eu não consigo entender uma pessoa assim, sem Deus. eu não consigo, Também não consigo entender não. eu não consigo. Quando às vezes eu olho, assim, algumas loucuras que a gente vê na vida, você diz assim: "Ai, se você se entregasse a Deus, como Deus ia mudar sua aparência, sua vida, o que você está fazendo". Se entregue, mulher. Às vezes eu digo assim: "Ai, se eu pudesse ter a mente, Senhor, de poder mudar, né". Mas É, sempre aquelas pessoas que a gente vê no dia a dia, entra em shopping, em rua, não sei o quê, não sei o quê, por aí à toa, né, por aí na vida. Às vezes tem alguém da família que está rezando por elas é, também, né. tem a A intercessão, né. intercessão Santa Mônica que rezou pelo filho, né, 40 50 anos, anos, né. 40 para Santo Agostinho se converter. Diga A aí. gente tem que continuar. E quem se aproxima da gente, a gente quer Tem levar que para Deus, né. é, Quem se aproxima beba dessa fonte, né. é, quem se aproxima, não, o caminho é esse aqui, ó. Beba. Jesus, Ah, é Jesus, o caminho é Jesus, não tem outro não caminho. tem outro não. Para aguentar as coisas desse mundo, só Jesus, viu. Para nos dar paz, né, dar Pra ter uma sossego. vida É, em paz, para não se perder no caminho, para suportar as dores do dia a dia, que não é fácil, de trabalho, de família, problemas de família, tudinho. É buscando o Senhor, Jesus. só, só Ele. Então nós falamos aqui sobre várias formas de buscar o Senhor, né. Em Uhum. casa, né, Em casa, na na missa, televisão, na tele foi quem me evangelizou, foi a televisão, assim, que me deu essa intimidade, assim, de ter mais sede da palavra de Deus. E tem uma coisa, viu, que quanto mais você busca a palavra de Deus, mais ele lhe cobra, mas você quer ir atrás, é, é uma fonte que não seca, que você fica se cobrando por cada coisa. é. Parece que Deus fica ali: quero mais, quero mais". Eu digo: "Ô Senhor, hoje não quero mais, quero mais". É uma fonte Tem uma música que diz assim, que até meu compadre Alan compartilhou, e eu comecei a escutar, e eu já escutei várias vezes depois que ele colocou no vídeo do batizado de Maria, "Enquanto eu te adoro, você vai me mudando, vai me transformando". E não é é verdade? verdade, Enquanto a gente busca o Senhor, a ele gente vai sem perceber, ele vai agindo, de ele uma vai forma mudando. é. Se eu olhar para mim há 10 anos atrás, Diga aí. eu era né, a gente vai percebendo uma evolução espiritual, Uhum. né, mãe? É bem interessante, é É, bem e é gostoso, né. é o É muito meu Deus, é maravilhoso. Esse podcast aqui é fruto de quê? De de Deus. Deus. De Deus falando no meu coração, de Deus, né, trabalhando e me Uhum. mostrando.
as pessoas que chegam, que conversam, assim, olha, isso aqui, que Deus dê a graça da gente perseverar, Perseverar. né, no seu Uhum. caminho para que possamos morrer com Ele e um dia, né, Buscar a ressuscitar, glória. buscar a glória de Deus. Mãe, eu queria um recado, assim, para quem está nos acompanhando, se você pode dar sobre a vida, sobre essa experiência de vida, sobre a Djane hoje. A Djane de hoje quer passar uma mensagem para quem está nos acompanhando. O que você Ai, pode dizer? a mensagem que eu deixo é: tenha intimidade com o Espírito Santo. Se você tiver intimidade com o Espírito Santo, nas horas mais difíceis, nas horas que você não tem força nenhuma, a única oração que você vai dizer é: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo debaixo do chuveiro, vem Espírito Santo caminhando, vem Espírito Santo no seu trabalho. Onde você estiver, clame o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai acalmar o seu coração, como ele fez comigo ontem. Eu posso contar aqui um rapidinho Pode. de testemunho que ainda não lhe Claro. contei? Não, você disse que tinha uma coisa para contar, que eu disse: "Ah, então deixa para o podcast, isso é especial". Ontem eu fui ao meu médico, o que fez a cirurgia, doutor Miguel, o doutor Roberto Gurgel. Gugel. E aí, o meu doutor Miguel mandou eu voltar a ele por conta de uma hérnia umbilical, né, que a outra cirurgia gerou. Quando eu cheguei lá, no nos meus exames também tá, que eu preciso urgente de uma cirurgia da tireoide, né, são 2 cirurgias que eu preciso. Aí doutor Roberto Gurgel falou assim: "Ah, pronto", bem naquele "Ah, pronto, eu vou aqui no doutor Miguel, perguntar a ele sobre isso aqui seu". Aí ele saiu da sala e foi lá perguntar. Pronto, eu aí voltou e disse assim: "Olha, dona Sadiane, aqui no cirurgia também tem hospital ou tem cirurgia de cabeça e pescoço. Então a senhora vai marcar uma cirurgia para vai marcar uma consulta para essa médica tal, de cabeça e pescoço, e aí eu vou estudar com ela, que nesse dia eu vou lhe abrir e vou tirar, vou ver o que tiver aí, e ela já faz, então vai ser 2 cirurgias em uma só". Ele falando, "Filha, tudo bem". Quando eu saí da sala, minha mente fez assim, ó. Eu vivi a cena, quando eu fui lá nele, que ele foi lá no doutor Miguel para saber se eu ia precisar de químio ou não. Aí eu vivi a mesma cena. E nisso eu saí do hospital perturbada. Eu vou voltar a estaca zero, é? A mente começou, né. Que aí mexeu com o meu organismo de uma forma que eu fiquei nervosa, nervosa. Aí saí andando, né, eu ia no centro, né, saí andando, e aquilo, eu digo: "Ai Senhor Deus", aí eu disse: "Ei, e o Espírito Santo?". Aí eu comecei, não quis pegar táxi, fui caminhando. "Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, acalma meu coração, vem Espírito Santo, vem aqui, eu não vou voltar a estaca zero, Espírito Santo vem aqui, eu estou perturbada demais". Tá bom, perturbação, que até deu cólica intestinal. Aí eu cheguei no instituto lá onde eu ia, aí eu disse: "Eu tô tão perturbada aqui, minha amiga". Aí eu disse: "Eu posso ir no banheiro?". Aí eu fui no banheiro, cheguei lá no banheiro, eu me ajoelhei e disse assim: "Espírito Santo, me tira desse lugar, não é aqui que eu quero ficar, eu tenho o Senhor, ele que fez mágica, parece mágica, né, ele me tirou daquilo que eu voltei aos meus sonhos, sabe, que eu vim fazer, o que eu ia fazer, o que eu ia comprar, tudinho, voltou, porque tinha apagado totalmente. Então, clame o Espírito Santo, é essa intimidade. Porque se eu não tivesse essa intimidade, hoje eu ainda estava como? É, Deprimida na cama. deprimida. Ontem por isso que eu digo, a gente fica algumas horas, mas se a gente tiver a sabedoria do Espírito Santo, ele pode até me dar tristeza, angústia, eu posso ter, mas são minutos. Quando você clama o Espírito Santo, ele vem. Você Sim, precisa ter essa sabedoria de clamar o Espírito Santo. É o recado que eu deixo. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Porque seja o que você estiver passando, Deus tem o controle de tudo. Ele é o Espírito Santo. Ele tem o controle da sua vida, só ele pode lhe dar tudo e só ele tem o direito de tirar. Só ele, mais ninguém. Então não é perturbação, não é doença, não é problema, não é família, nada.
vai lhe roubar o que Deus tem para você. O que Deus tem para mim, nada, problemas, cirurgias, nada vai tirar, porque eu estou na mão dele. E se eu estou na mão dele, eu estou na melhor mão. Não tem, não tem outra. Nossa, Então é esse o recado que eu quero deixar aqui. é, informações aqui de primeira, minha mãe Uhum. dividindo essa experiência com vocês, né. O Espírito Santo, É, né. É o Espírito Santo, mãe. E eu fico sem palavras, eu não tenho mais o que eu não tenho mais o que falar. Eu acho que o episódio de hoje ele cumpriu o propósito dele, né. O episódio de hoje ele te convida para uma intimidade isso. com Deus, com o Espírito Santo. E foi Pentecostes domingo, Uhum. né, domingo foi Maravilhoso. Pentecostes, né. Então, que possamos clamar mais vezes, Por mais vezes, por por mais vezes. mais, em todas as circunstâncias. Fiquei perturbado no trânsito, fiquei Epsiu, perturbado em qualquer lugar, clama a tirou ele. Espírito Santo, é ele, né, é ele. A alegria vem de Deus, a bondade vem de Deus, o bem vem de Dele de Deus. Deus, tudo. Então tudo que tira a gente do eixo, tudo que tira da nossa paz não é de Deus. "Ah, eu não sei orar, eu não sei rezar", clama o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, só isso que ele quer, que você convide ele para morar com você. Só isso. Convide ele para fazer parte todos os dias de sua vida. "Ah, eu não sou de fazer orações, eu não sou", vem Espírito Santo, convida ele. Só ele vai lhe dar a paz que nada nesse mundo vai lhe preencher. Nada, nada, não tem nada nesse mundo que preenche. Não adianta você ter dinheiro na conta, não adianta você ter uma vida que não lhe falta nada, mas se faltar o Espírito Santo, vai faltar tudo. É, Tudo, porque quando você deitar, você qualquer perturbação, porque por mais que você tenha as coisas que o dinheiro compra, né, mas se você não tiver Deus, se não tiver o Espírito Santo na sua vida, você não vai ser uma pessoa feliz, porque a felicidade está em Deus, né. verdade. Mãe, muito obrigada por esse bate-papo maravilhoso. Me encheu mais ainda do Espírito Santo. Eh, a gente tinha a imagem do Espírito Santo aqui, que nós fizemos o sorteio, né, que é o Uhum, ateliê que ganhou, né, eu publiquei tudo o sorteio, e uhum. tinha a imagem do Espírito Santo. Hoje a imagem não está aqui, eu acho que mas o Espírito Santo não está aqui representado, mas ele Mas ele está está no em nós. nós, né, em nós. Então muito obrigada, mãe. Obrigada pela sua participação. Obrigada por sempre estar comigo, me apoiando, inclusive Isso, no podcast, né, isso. em tudo me apoiando, corrigindo quando eu não quero, mas eu Mas preciso ser isso corrigida, que no final eu olho e digo: "Minha mãe tinha razão, filha da mãe, ela tinha razão, ela tinha razão". Quantas vezes: "Bianca não é assim, não faça isso, não faça isso", e você realmente, mãe, a senhora tem razão, né. A gente precisa honrar pai e mãe, né, a gente vai a aprendendo, gente vai aprendendo, aprendendo. porque a gente aprende na vida com a idade, com intimidade, e um mais velho sempre vai ter algo bom para o mais novo. Isso é fato real, né, porque o mais velho já viveu mais do que você, É, e principalmente né, uma mãe, né. e principalmente uma É mãe. uma mãe, né. Pessoal, muito obrigada. Se você gostou desse episódio, né, comenta e curte, porque assim eu vou saber quem está acompanhando, quem está assistindo. Esse conteúdo vai chegando também a mais famílias. Publica, compartilha no seu Instagram, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Tudo isso nos ajuda muito a levar mais famílias para Deus. O intuito desse podcast é isso: formar lares à luz de Cristo, formar família, formar pessoas. Inclusive, tem pessoas sentando na sala de casa assistindo, né? Famílias reunidas, pai, mãe, às vezes sogra também. Coisa boa. Escutei isso, eu digo que bacana, né? Que legal. Então, obrigada, viu, pela sua participação, obrigada por estar acompanhando, compartilha, deixa seu like e obrigada. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Mãe, quer fazer só uma oração para encerrar, uma despedida, clamando ao Espírito Santo? Então vamos. Vem Espírito Santo de Deus, preenche nossa casa, nosso lar, nossa família, reúne famílias, tira todas as incertezas, as impurezas do nosso coração, consagra a nossa casa, nosso trabalho, a nossa família. Dai força, Espírito Santo, e ensina a seus filhos, Senhor, a clamar
a ti, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei enchei os os corações corações dos dos vossos vossos fiéis fiéis e e acendei acendei neles neles o o fogo fogo do do vosso vosso amor. amor. Enviai, Enviai, Senhor, Senhor, o o vosso vosso Espírito, Espírito, e e tudo tudo será será criado, criado, e e renovareis renovareis a a face face da da terra. terra. Oremos. Ó Ó Deus, Deus, que que instruíste instruíste os os corações corações dos dos vossos vossos fiéis fiéis com com a a luz luz do do Espírito Espírito Santo, Santo, fazei fazei que que apreciemos apreciemos retamente retamente todas todas as as coisas, coisas, segundo o mesmo Espírito, e e gozemos gozemos sempre sempre da da sua sua consolação. consolação. Por Por Cristo Cristo, Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Viva o Espírito Santo. Viva. Um beijo, pessoal. Bem grande. Até o sétimo episódio com mais um convidado super especial. Até lá.